Ok. Boa noite, bem-vindos a mais uma transmissão de palestra online pela organização Brahma Kumaris, aqui do Brasil. Eu sou a Luciana Marques de Souza Ferraz e tenho uma formação, uma família muito cristã, estudei até terminar o meu estudo antes de ir para a universidade, em colégio de freiras, mas me encontrei aos 18 anos, exatamente quando eu comecei a Universidade de Ciências Sociais, na USP, em São Paulo, dentro das filosofias orientais, e principalmente através do yoga. E foi em 1979 que eu conheci a organização Brahma Kumaris, que estava recém se instalando aqui no Brasil, isso há 37 anos, e desde então tenho sido uma das pessoas dedicadas e que está à frente da coordenação dessa organização. O tema que foi escolhido para hoje é muito interessante, principalmente porque se nós entendermos o que faz a organização Brahma Kumaris, que é uma organização que procura desenvolver os valores humanos, a qualidade de vida das pessoas, trazendo a espiritualidade integrada à vida prática, através, primeiramente, do desenvolvimento pessoal, da prática de meditação e do estudo da espiritualidade, mas também através de aplicar na vida pessoal e na sociedade alguns projetos bem interessantes para melhorar a relação entre as pessoas, o nível de atuação do ser humano na sua sociedade, como, por exemplo, o trabalho que nós fazemos de Vivendo Valores na Educação, o projeto Escolha Calma, o projeto Imagens e Vozes de Esperança, estes apenas para citar alguns dos projetos sociais que nós desenvolvemos. Essa organização, que foi fundada na Índia em 1936, portanto há 80 anos, está aqui no Brasil há esse tempo de 37 anos e tem cerca de 40 pontos de atuação em todo o país. E ao sabermos que o nosso país é tão grande, nós optamos por desenvolver um trabalho consistente através da internet. Então, vocês vão ser capazes de encontrar no nosso site uma gama de material, de cursos, de aulas, de palestras, de meditações guiadas, para que vocês possam experimentar, bem como boletins informativos das nossas diversas atividades. E essas palestras que acontecem uma vez por mês, além de outras atividades, como o curso de meditação à distância. Então, essas são algumas das atividades que nós oferecemos. E o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje é sobre rompendo o limite da consciência. Acredito ser um tema muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo. E eu não me refiro apenas ao problema caótico que nós estamos vivendo, econômico, social, político, de descrença em relação ao nosso país, mas é uma crise generalizada que existe também ao redor do mundo. Mas, principalmente, eu escolhi esse tema porque nós estamos terminando mais um ano que terminou, ou que está terminando, de forma muito rápida. Acho que todos devem ter esse mesmo sentimento que eu tenho, que parece que a cada ano o ano corre mais rápido. E, portanto, creio que todo final de ano é um momento de avaliação, é um momento de nós fazermos um balanço de como desempenhamos o ano que estamos vivendo e, principalmente, de prepararmos para o ano que está começando em breve.
Acho que todos são capazes de encontrar pontos positivos que aconteceram, seja no seu desempenho, seja em termos da sua vida pessoal ou em ganhos diversos nos vários setores da sua vida. Mas muitos também hão de convir que esse ano parece que foi bastante desafiante. Não é? Muitos problemas, muita tensão, muita dificuldade e principalmente uma experiência generalizada de que está havendo um aumento do desânimo, da depressão, do cansaço. Quando eu viajo pelo Brasil e mesmo pelo mundo, talvez essas sejam as características que eu vejo mais onipresentes no mundo. Parece que as pessoas estão cansadas, chegaram no limite das suas forças. Então, a proposta é que a gente analise um pouco como é que funciona a nossa consciência e possa, dessa maneira, chegar a criar um plano, um ideal, uma proposta para que no ano que vem a gente possa começar diferente. E para que não seja apenas teoria, para que a gente realmente tenha alguns passos nos quais a gente pode se pautar para fazer essa transformação. Se nós observarmos todas as formas de criação, todos os reinos, nós vamos ver que o ser humano tem algumas capacidades distintas. Poderia ser a espécie mais elevada do planeta. Mas nós vemos também que na proporção que o ser humano tem uma capacidade criativa muito grande, ele também tem uma capacidade destrutiva, talvez maior do que qualquer outro reino que nós vemos no planeta. E é uma capacidade tal que é capaz de destruir sua própria sanidade, sua própria saúde física, sua própria relação com os outros seres humanos, ou mesmo destruir a sua relação com o planeta, o seu habitat físico. E, portanto, nós verificamos que da onde é que vem essa atuação tão destrutiva dos seres humanos, essa falta de valores que pautem as ações, as decisões das pessoas. Então, acho que é importante nós entendermos como é que funciona a nossa capacidade interna, a nossa consciência. Por consciência, nós chamamos aquela voz interna que se reconhece como eu sou. Essa consciência é como se fosse o ponto que fica na intersecção do funcionamento da sua mente, do seu intelecto e da sua personalidade. E a gente vai definir um pouquinho melhor isso. É como se o ponto onde esses três elementos se encontram, aí nós experimentamos a faísca da consciência. Portanto, a consciência, ela depende da mente, que é aquela que cria pensamentos, sentimentos e emoções, aquela que cria ideias. A consciência também depende do nosso intelecto, que não necessariamente está ligada à nossa capacidade intelectual ou racional. Na verdade, na língua indiana, a palavra é muito mais ampla, que é a palavra buddhi. Buddhi, da onde vem a palavra Buda e da onde vem a palavra búdico, significa aquele que tem um intelecto amoroso. Isto é, aquele que tem percepção, aquele que tem a capacidade de enxergar através do discernimento. E o terceiro elemento que eu mencionei de uma forma muito simplista, como a nossa personalidade, também encontra na língua indiana uma palavra que melhor a define,
que é a palavra samskara. Samskara significa o conjunto das nossas crenças, o conjunto dos nossos hábitos, o conjunto dos nossos valores, ou então aquele arquivo interno de todas as experiências que nós acumulamos ao longo da vida, ou no caso de você, assim como aqueles que praticam a meditação e a filosofia do Raja Yoga, conforme ensinada pela Brahma Kumaris, também acredita na reencarnação. Então nós vemos que os samskaras é o arquivo das experiências desta vida e de vidas anteriores. Mas o que acontece é que a mente e esses samskaras estão enfraquecidos e, portanto, eles não têm mais a capacidade de ter um autocontrole ou de extrair ou mesmo expressar na sua vida prática os pensamentos ou sentimentos mais elevados. A experiência que a maioria das pessoas tem é de uma mente descontrolada, não governável, que produz pensamentos e sentimentos à deriva, sem ter um controle da qualidade. A mesma coisa em relação aos nossos samskaras, ou então aquilo que vulgarmente nós chamamos de personalidade, mas como eu já disse, é mais amplo do que isso. Os samskaras, eles estão permeados de crenças, de preconceitos, de hábitos que, na verdade, não somos capazes de eliminar do nosso cotidiano, de reações na nossa relação com as pessoas, que quando nós atuamos, depois nos arrependemos. E esses dois elementos enfraquecidos não contam com a ajuda do nosso buddhi ou do nosso intelecto amoroso para fazer um controle mais atuante sobre a escolha de como pensar, a escolha de que informação levar à mente para que nós possamos trazer, digamos assim, uma escolha ou uma decisão de melhor qualidade. Então, se nós colocarmos em termos de como podemos fazer isso para romper esses limites que a mente, que o intelecto e que os samskaras criam, limites onde nós queremos melhorar, nós queremos ser diferentes, nós visualizamos algo superior, mas não temos a força de exercitar, nós vemos que há 3 aspectos que não podem deixar de fazer parte da nossa vida, ou seja, dessa nossa aplicação espiritual. O primeiro aspecto fundamental é conhecimento. Eu, por conhecimento, não me refiro à informação, não me refiro à leitura de livros. Isso pode acontecer também a bons livros e a boas referências, mas eu me refiro principalmente ao conhecimento de aspectos básicos da existência, de sabermos quem nós somos, como funcionamos, quais são as nossas qualidades, para onde nós estamos indo, de onde é que nós viemos, quais são os valores fundamentais da vida, como é que nós podemos ter melhor relacionamento com as pessoas, não é? Como nós podemos viver de forma mais integrada no mundo atual. Então nós vemos que essa consciência, para que ela esteja experimentando harmonia e coerência, a base do nosso empenho deve ser nós buscarmos e desenvolvermos esse corpo de conhecimento básico, que é como uma luz que entra dentro da alma humana e nos faz enxergar, como se nós fôssemos cegos, e de repente o nosso terceiro olho, não é o olho da sabedoria, o olho da consciência, se abre e você começa a ter uma perspectiva totalmente diferente. O outro aspecto fundamental
é desenvolvermos a força, o poder interno, o poder de natureza espiritual. Nós vemos que mesmo quando nós conhecemos e visualizamos aquilo que nós gostaríamos de investir, de alcançar, de experimentar, muitas vezes não temos o poder para fazer isso. Quer dizer, não temos esta autossoberania, como nós chamamos. Não somos donos de nós mesmos. Parece que alguém lá fora, no mundo, no trabalho, no clima, enfim, nos domina a ponto de nós não sermos os mestres da nossa própria vida, como se fôssemos marionetes sendo guiadas pelo destino. E esse poder espiritual, ele é alcançado na medida em que nós meditamos. Meditamos e acessamos a nossa fonte, o nosso tesouro interno, mas também meditamos e nos conectamos com a fonte suprema, com a fonte divina, com Deus. É como se nós nos dessemos conta que sozinhos não somos capazes de desenvolver todo esse poder. Se nós fôssemos capazes de fazer isso sozinho, não surge a pergunta, por que é que nós não fizemos até agora? Então, esse poder é uma chave fundamental para colocar em movimento essa roda da autotransformação. E o terceiro aspecto fundamental é a prática. Eu preciso mudar meu estilo de vida. Eu preciso viver de forma diferente. Eu preciso comer diferente, eu preciso dormir diferente, eu preciso respirar diferente, ou seja, eu preciso me relacionar diferente, porque simplesmente se eu continuar fazendo da forma como eu sempre fiz, eu estarei alimentando a mente velha, a mente que está dentro daquele círculo vicioso. Então, quando eu aprendo que existe a necessidade de colocar uma nova rotina, e por isso a disciplina e a agenda modificada da sua vida é fundamental para que haja essa espiritualização do ser. E quando eu digo uma nova agenda, não significa que você tem que abrir mão das suas responsabilidades, mas tem que mudar a forma de fazer, a forma de trabalhar, a atitude mental com a qual você trabalha. Você tem que aplicar a espiritualidade na prática, não é? E se houver esses três aspectos, esse tripé fundamental, então você começa a perceber que a sua transformação interior, ela começa a acontecer de uma forma natural, quase que espontânea. Algumas dessas mudanças, elas acontecem mais rapidamente. Outras mudanças, elas demoram mais tempo, são mais difíceis e elas são individuais. Para você pode ser mais fácil mudar a sua alimentação. Para mim pode ser mais fácil mudar, por exemplo, o meu horário de dormir e de acordar. Mas o que é importante é que nós temos que criar uma nova rotina, um novo estilo de vida, para que essa mudança seja uma base, seja um suporte para essa nova consciência, essa nova espiritualidade. E então você pode perguntar, mas essa transformação da consciência não é algo espiritual? O que é que tem a ver com essas práticas físicas? Por que que nós temos que fazer isso, uma vez que a alma é uma energia metafísica, a alma é luz, e por que que eu teria então que mudar esses aspectos tão mundanos, tão corriqueiros, até mesmo grosseiros? É porque a alma, ela se expressa através do corpo. A alma, ela usa os órgãos dos sentidos para poder se expressar. E se eu não fizer com que os órgãos dos sentidos se tornem meus aliados, eu não vou ser capaz de conduzir, de coordenar os meus órgãos dos sentidos. Mais do que isso,
A expressão dos meus órgãos dos sentidos criou hábitos, criou tendências, criou uma série de impurezas, se acomodou em certos confortos e não quer largar a mão. É como se você tivesse sido cliente dos órgãos dos sentidos por muito tempo. Então, na hora que você começa a querer fazer essas transformações, aqueles hábitos vão chiar, eles vão resistir. E não é uma questão de você enfrentar a resistência, mas é uma questão de você voltar a desenvolver a autossoberania através do conhecimento, através do poder interno, que vem através da meditação e através da prática, não é constante. Em vez de praticar só de vez em quando, tem que ser uma prática diária, uma prática regular, porque só assim essa purificação e essa transformação acontece. E é interessante nós chamarmos atenção para alguns enganos que às vezes podem ocorrer quando nós pensamos, bom, então se eu alcancei um estado elevado, esse estado já é meu. Portanto, esse estado já faz parte da minha consciência. Engano. A consciência é algo fluido, é algo que está em constante movimento. E, portanto, a consciência ela precisa ser alimentada regularmente. Não chega a acontecer o momento em que você diz, eu já alcancei um estado e esse estado já é meu, já é estável, já é um estado adquirido. Se você não continuar alimentando o seu estado com conhecimento, com poder espiritual e aplicando isso na sua vida prática, ele rapidamente irá perder sua força. Ele rapidamente esfarelará. Eu já vi tantas pessoas nesses meus mais de 40 anos de prática espiritual que chegam com o maior entusiasmo, que são muito rápidos nos esforços espirituais e chegam a um ponto onde você pensa, uau, essa pessoa parece que veio pronta. E depois, pela arrogância, pelo descuido, por não ter a disciplina da constância, essa pessoa cai e volta para o sono da ignorância, para a inconsciência. Um outro aspecto muito importante que nós precisamos levar em conta, porque também é um engano muito comum, é achar que as minhas capacidades e habilidades, elas podem me levar a essa autotransformação espiritual. Um engano. A transformação espiritual, ela exige capacidades muito sutis. Portanto, não é o seu QI, não é o seu grau de estudo, não é a sua rapidez intelectual, não é toda a formação educacional que você teve, não é a possibilidade de você ter tido muitas viagens, ou então um ambiente familiar ou social adequado que garantem uma consciência elevada. Porque uma consciência elevada, ela depende de outros fatores que a gente vai mencionar logo em seguida. É por isso que nós encontramos pessoas muito simples, pessoas que não têm grandes recursos econômicos, nem grandes recursos educativos, e que elas são muito refinadas espiritualmente. Quais são alguns desses requisitos necessários? Um deles, e talvez o principal deles, é a capacidade de renúncia. Ninguém gosta de renunciar, porque todo mundo entende que renunciar é perder. Mas, na verdade, renunciar é ganhar. É renunciar àquilo que é limitado para ganhar o ilimitado. Renunciar àquilo de curta duração para ganhar aquilo de longa duração, ou quem sabe até da eternidade. A renúncia é uma atitude de quem é maduro espiritualmente. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança, logo antes do almoço, ela vê um chocolate e ela insiste, faz birra, que quer comer aquele chocolate.
E então o seu cuidador diz assim, olha, se você esperar para comer o chocolate só depois que você almoçar, então eu te dou em dose dupla, eu te dou 2 chocolates. Muito provavelmente essa criança não vai querer e ela vai gritar, não, eu quero agora. Porque faz parte da consciência infantil querer os ganhos momentâneos, querer sacrificar aquilo que é a longo prazo por aquilo que é temporário. A renúncia, portanto, ela está conectada com aquisições. Eu, para ter certas aquisições, eu preciso renunciar à vaidade, eu preciso renunciar ao apego, eu preciso renunciar, enfim, à raiva, porque a raiva é uma força enganosa. Então, para eu ter paz duradoura, eu preciso renunciar o meu instinto de ira. Para que eu tenha amor em abundância, eu preciso renunciar à minha capacidade de apegar-me a pessoas e a posses. Para que eu tenha, por exemplo, o respeito das pessoas, eu preciso renunciar àquela arrogância limitada e desenvolver maior humildade. Portanto, a renúncia é o primeiro aspecto que nós temos que ter atenção. Um segundo aspecto, que é um indicativo, digamos assim, para você perceber se o seu avanço está sendo consistente, é que você começa a perceber que a sua relação, que a sua conexão com aquilo que é invisível, com aquilo que faz parte do mundo espiritual, com aquilo que faz parte de Deus, da sua conexão com Deus, desperta interesse em você. Você começa a ter interesse em ficar em solitude, interesse em entrar num estado de introspecção. Por quê? Porque você começa a ter interesse em não desperdiçar o seu tempo, não desperdiçar a sua energia. Um terceiro aspecto fundamental é que a pessoa que está caminhando espiritualmente, ela vai ter também prazer em servir. Embora ela tenha esse grande interesse em estudar, estar meditando, estar sozinha, estar em silêncio, na mesma proporção ela tem esse interesse em estar na companhia dos outros, porque ela experimenta que não está sozinha, ela experimenta essa inter-relação, ela experimenta que a felicidade dela existe na proporção que os outros também estão felizes. Ela não consegue ver a sua felicidade como sendo algo egoísta, de que eu estou feliz e o resto que se dane. Então, essa relação onde você sente que você faz parte de uma família humana, onde você faz parte de uma sociedade humana, um lar não é completo, e aí entra também a sua atuação a favor do meio ambiente, é muito importante. Então, esses são alguns indicativos, alguns sinais das pessoas que estão progredindo espiritualmente e, portanto, estão criando essa transformação. Elas, portanto, sentem um grande prazer em deixar as suas negatividades, em largar aqueles hábitos nocivos a elas mesmas, ao planeta, à sociedade onde elas vivem. Então, estes são alguns aspectos que eu gostaria que vocês refletissem para esse final de ano. Nós temos ainda 2 semanas para que vocês possam preparar-se e fazer algum projeto de vida para melhorar, digamos, a sua consciência, o nível da sua consciência, o estado da sua consciência para 2017. Então, em aspectos práticos, fazendo uma pequena síntese, procure observar se você inclui alguns momentos de um estudo diário
onde você possa ter algumas questões básicas do espírito sendo refletidas e incorporados à sua rotina. Em segundo aspecto, incorpore também alguns momentos de prática de meditação no seu dia a dia, de manhã, à noite, mas tem que ser diário. E o terceiro aspecto, traga mudanças de hábitos na sua alimentação, nos seus horários, na forma como você interage com as pessoas, inclua virtudes na forma de você interagir com as pessoas. E nós temos uma literatura ampla, caso vocês tenham interesse em conhecer e aprofundar-se sobre esses temas. E para poder analisar e ver qual é o termômetro que sinaliza a sua transformação, comece a observar como é que anda essa sua visão de largo alcance, onde você é capaz de renunciar às infantilidades da vida e desenvolver um estado de maior maturidade. Procure também observar o quanto você tem prazer em largar e transformar esses vícios, essas negatividades, essas expressões frágeis e negativas da alma, como eu mencionei, o apego, a ira, a arrogância, e substituí-las por níveis mais elevados de um padrão de comportamento. E, em terceiro lugar, comece a observar qual é o seu interesse em dividir, em compartilhar com outros aquilo que você está experimentando, ou seja, servir, sentindo que a sua felicidade ela só é completa se você estiver também interligado com a comunidade, com a família, com o mundo mesmo distante que você não conhece, não é? Vou terminar agora com uma frase que eu ouvi não faz muito tempo e me tocou profundamente, tem me acompanhado nesses últimos 2 meses, desde que eu ouvi essa expressão, de que na África, especialmente no Quênia, as pessoas costumam caminhar em grupos, e muitas vezes grupos grandes pelas ruas, pelas estradas, e quando perguntadas por que é que vocês sempre caminham em grupo, eles disseram que existe um ditado africano, que se você quiser ir rápido, você anda sozinho, mas se você quiser ir longe, você precisa ir em grupo. Então, o verdadeiro sinal de uma consciência elevada é uma pessoa que se importa com os outros, que se importa com os animais, que se importa com o meio ambiente, que se importa com o planeta. Om Shanti. Então, agora nós iremos abrir para algumas perguntas e depois nós encerraremos com uma meditação. Então, eu tenho aqui o Ricardo Scaff comigo, que está recolhendo as perguntas através do chat, que alguns de vocês têm enviado. Ricardo, por favor, algumas das perguntas que você recebeu aí. Tem um atraso, ainda não chegou. Então, o Ricardo está ainda fazendo uma seleção, porque são muitas perguntas, então ele está dizendo que está tendo aqui que fazer uma espécie de filtragem das colocações. Como começar a prática da meditação? Então, uma pessoa perguntou como começar a prática da meditação. Acredito que a primeira coisa é ter interesse, ter vontade, não é? Porque nós precisamos ter essa energia interna que nos movimente para fazer isso, porque a meditação vai ocupar alguns minutos do seu dia. Então, você tem que compreender que isso não é perda de tempo, que é um outro tipo de ação. É uma ação sutil, não é você simplesmente ficar sem fazer nada. Então, o primeiro passo é esse, você ter vontade de meditar.
O segundo passo é você escolher um lugar onde você possa sentar-se e naquele momento estar plenamente atento, dedicado a prestar atenção no seu mundo interior. Então, para isso, você tem que estar determinado em estar presente, focado em si. O segundo aspecto é você desenvolver essa concentração, mantendo o fluxo dos seus pensamentos como um rio, que vai numa única direção. No caso do rio, ele vai na direção do oceano. No caso da meditação, nós direcionamos esse rio para a fonte suprema, para Deus. E o terceiro aspecto é a meditação propriamente dita, onde nós experimentamos esse relacionamento, onde nós experimentamos as qualidades, não é, de paz, amor, felicidade, poder interno, pureza, leveza da nossa própria alma. E o quarto estado da meditação é quando a sua mente começa a experimentar silêncio. Portanto, o silêncio é um ponto de chegada, não necessariamente um ponto de partida. O silêncio físico pode ajudar para você começar, mas o silêncio interno é algo que você alcança ao ter controlado a sua mente. No nosso site vocês encontram ampla referência, inclusive algumas meditações guiadas para poder praticar. E nós também, através da editora Brahma Kumaris, nós temos CDs de meditação guiada e também livros que orientam essa prática. Em relação a essas sugestões, várias sugestões que foram dadas sobre horários, acabar com as negatividades, questão dos relacionamentos, entre outras coisas, como organizar tudo isso na rotina prática diária? Como organizar na rotina prática diária essa mudança de horários, disciplina, mudança de alimentação, de relacionamentos. Veja, todos nós temos responsabilidades. São responsabilidades de família, são responsabilidades profissionais, são responsabilidades, enfim, com o mundo que nós vivemos. Então, não é uma questão de você deixar de cumprir essas responsabilidades, mas você pode mudar a sua atitude mental ao cumprir essas responsabilidades. Em vez de você ter uma atitude mental de sugar, de tomar das situações, tem uma atitude mental de oferecer as situações. Por exemplo, em vez de você querer receber respeito, atenção das pessoas, procure respeitar as pessoas, procure ser uma pessoa gentil com os outros, procure cumprir bem as suas responsabilidades no trabalho e dessa maneira, automaticamente você irá receber o respeito deles, não é? Um outro exemplo é em relação à atitude com a sua família. Em vez de ter uma atitude de ser dono dos seus filhos, dono do seu marido ou dono da sua esposa, tenha uma atitude de que você é um guardião, você é um cuidador dessas pessoas. E dessa maneira, o apego em relação a eles ficará diminuído. Em relação, por exemplo, à sua casa, não é às posses, aos bens, ao carro que você está sempre ilustrando, a casa que você está sempre cuidando. Tenha a atitude, mude a sua atitude para o fato de você ser um hóspede na sua casa. Então você cuida, você limpa, você zela, mas não tem mais aquele sentimento de posse, porque o sentimento de posse traz preocupação, traz medo de perder, traz irritação. Então, o mais importante é uma mudança de atitude mental. E do ponto de vista de horários, sim, existem algumas mudanças fundamentais. Comece a dormir mais cedo, acordar mais cedo. Assim você vai ter tempo para meditar de manhã, antes de entrar na sua rotina, e também não vai ser difícil você dormir mais cedo, porque você vai perder o interesse por esses filmes ou programas de TV que são apenas desperdício de tempo e de energia.
não é? Então, conforme você vai se espiritualizando, essa grosseria que você vê normalmente nos programas de TV, elas vão perder o seu encanto para você. Então, você vai terminar a sua noite com uma conversa agradável, com amigos, ou com parentes, familiares, ou então lendo um bom livro, e naturalmente você vai dormir mais cedo. A mesma coisa em relação à alimentação. Se você perceber que o seu corpo é o território onde você está, digamos assim, fazendo a experiência mais importante da sua vida, é o seu principal aliado na sua saúde, no seu bem-estar, na sua vitalidade, você também cuidará da sua alimentação. Não é, obviamente, que nós aqui sugerimos uma alimentação vegetariana, porque é uma alimentação que não é fruto da violência, é uma alimentação mais barata, é uma alimentação que tem todos os ingredientes necessários para uma boa saúde, não perde em absolutamente nada para uma alimentação que tenha carne ou ovos. Além disso, a alimentação vegetariana ela também é boa para o planeta. 18% do gás metano dos animais e dos rebanhos produz a camada, os buracos na camada de ozônio do planeta. Então, essas mudanças de hábitos vêm, de um lado, através do conhecimento, você vai aprendendo, você vai tomando abrindo seus olhos para essas percepções. E, em segundo lugar, na medida em que você espiritualmente vai se refinando, você vai perdendo certos interesses e, naturalmente, vai voltando o seu recurso de tempo, de energia, de talento para algo de natureza superior. Espero ter respondido uma última pergunta e depois a gente parte para a meditação. Como mudar os padrões de pensamento? Essa pergunta é importante, profunda. Como mudar os padrões de pensamento? Os pensamentos, eles foram criados com base na repetição. Na repetição e com base num conhecimento errôneo que veio através da educação, que veio através da cultura, que veio através das crenças, que veio através dos hábitos. Então, se você quiser mudar esse padrão de pensamentos, você começa a mudar as suas crenças, começa a enxergar diferente a sua cultura. Por exemplo, eu sou de uma família brasileira, com descendência italiana. Então, eu fui criada dentro de certos hábitos comuns àqueles que são brasileiros e, principalmente, a minha criação se deu muito próxima à família do meu pai, que era filho único e, portanto, que tinha hábitos italianos. Na medida em que eu percebi que havia certos desses hábitos muito positivos, mas que havia outros hábitos que não eram tão positivos. Por exemplo, os italianos, eles são muito estourados, eles, digamos assim, são muito impulsivos. Claro que todas as vezes que a gente generaliza, a gente comete algum erro. Eu não estou dizendo que todos os italianos são assim, mas pelo menos aqueles da minha família eram. Não é? Então, eu também comecei a educar mais a minha forma de reagir, a minha forma, os meus impulsos internos, e com isso, naturalmente, os meus hábitos foram transformados. Eu também recebi uma herança, não tanto da minha educação, dos meus familiares diretos, mas principalmente da minha cultura, com muitos preconceitos. E eu, então, comecei a perceber que esses preconceitos não tinham uma base real. Preconceitos de religião, preconceitos de raça, preconceitos de inclinação sexual, preconceitos, enfim, que eram limitantes, não é? De status social. Então, eu comecei a conviver e a ver
que pessoas das mais diversas posições sociais, das mais diversas religiões, elas podem conviver de uma forma extremamente saudável. E com isso, ao ampliar a minha visão, ao mudar algumas dessas crenças, é como se essas crenças perdessem a sua cor, elas não tivessem mais força para ficarem sobrevivendo na minha mente. Então, os meus pensamentos começaram a ser criados com base naquilo que eu comecei a alimentar a minha mente. E eu comecei a alimentar a minha mente com uma visão positiva em relação às pessoas, uma visão de igualdade em relação aos seres humanos, uma visão de irmandade espiritual, uma visão de valorização de todas as religiões. Então, os meus pensamentos, eles passaram a nascer em base numa mudança de visão, numa mudança de educação, numa mudança de atitude que eu passei a desenvolver. Isso não significa que de vez em quando eu não tenho que dar, digamos assim, algum puxão de orelha nos meus pensamentos, quando às vezes ainda vem um pensamento errado ou negativo, mas isso é cada vez menos e cada vez menos frequente. Então, você, na verdade, está alimentando a sua mente com as informações ao seu redor, mas principalmente com aquilo que você desenvolve através do seu em Hindi, que a língua indiana tem uma conexão muito interessante, que é o seu smriti, a sua consciência, o seu drishti, que é a sua visão, o seu kriti, que é a sua ação, e dessa maneira o seu shristi, o seu mundo também é transformado. Então, é uma transformação de hábitos, de alimentação da sua mente. A última pergunta. Então, última pergunta. Estão pedindo para fazer mais uma. O que fazer se a prática da meditação se torna rotineira? O que fazer se a prática da meditação se torna rotineira? Bom, depende de como a pessoa entende rotina. Eu amo rotina. Adoro rotina. A rotina me poupa de um esforço, a rotina me poupa de um cansaço, ou seja, eu não preciso perguntar se eu vou escovar o dente ou não vou escovar o dente, eu não preciso perguntar se eu vou meditar ou acordar ou não vou meditar, eu não preciso me perguntar se eu irei estudar o conhecimento espiritual de manhã, ou seja, isso daí se torna uma rotina. Então, quando a rotina é uma disciplina que está incorporada ao DNA da alma, assim como o corpo tem o seu DNA, a alma também tem o seu DNA. Então, esse tipo de rotina, esse tipo de disciplina é extremamente favorável. Mas eu entendi sim o que a pessoa que fez a pergunta quis dizer. Ela quis dizer uma rotina que fica algo enfadonho, perde a novidade, perde o estímulo. Isso significa que você tem que sustentar-se espiritualmente. Você tem que criar essa novidade naquilo que você alimenta a sua alma espiritualmente, produzindo, digamos assim, algumas reflexões. Então, nesses meus 40 e tantos anos de vida espiritual, quais foram alguns dos métodos que eu usei para isso? Um dos métodos, por exemplo, foi escrever. Por anos, diariamente, eu escrevia uma página sobre um tema diverso. Isso me produzia novidade. Outro hábito que eu criei, criar as minhas próprias meditações guiadas, os meus próprios comentários internos de meditação. Outra coisa que me produziu assim, muito interesse é eu desenvolver novos relacionamentos com Deus. Por exemplo, eu no momento tenho usufruído muito desse relacionamento de Deus ser o meu guia, o meu guru. Não, em outros momentos eu já desenvolvi o relacionamento de Deus ser meu companheiro, de Deus ser o meu amigo. Eu nunca
nunca tive tanta experiência de Deus ser meu pai ou minha mãe. Talvez, e esses são os relacionamentos talvez mais comuns que as pessoas buscam, de Deus ser seu pai ou de Deus ser sua mãe. Talvez porque eu tenha tido um pai e uma mãe maravilhosos, eu sempre senti que esse lado foi preenchido. Mas esses outros relacionamentos de um companheiro, de um guia espiritual, de um professor, não é? Isso é alguma coisa mesmo, o relacionamento de Deus ser meu filho, de eu cuidar do mundo de Deus. Então, isso também produz interesse. Outra coisa que me produz grande interesse é planejar novas atividades para levar benefício às pessoas, para ajudar o mundo que eu vivo. Nesse momento, eu estou criando grande interesse nesse aspecto do meio ambiente, de como fazer as pessoas respeitarem mais o meio ambiente. Um outro interesse muito grande que eu estou tendo nos últimos 2 anos é de experimentar uma alimentação mais do que vegetariana, uma alimentação vegana, onde eu estou eliminando todos os produtos animais. Então, isso é alguma coisa que você vai criando, não é? Pode ser as pessoas que têm uma inclinação artística, que não é muito o meu caso, elas podem, por exemplo, expressar-se através da arte, da música, da dança, da pintura. Outra coisa que me ajuda muito a criar esse sustento é participar de retiros espirituais. Estar com grupos de pessoas, compartilhar isso com pessoas. Então, é necessário uma certa maturidade interna para você não tornar essa rotina enfadonha, cansativa. E acredito que quando você vê a sua melhora, quando você vê que você está progredindo, que você está mais feliz, que você está mais leve, que você está uma pessoa, digamos assim, mais de bom humor, então automaticamente você experimenta o fruto do seu empenho, e acho que é isso que nós precisamos. Não podemos depender do mundo e nem de nada externo para nos autossustentarmos. Então, há muitos métodos de criar essa novidade interna. Então, nós terminamos por aí, e nós iremos, então, fazer uma prática de meditação, e eu convido, portanto, vocês a sentarem-se numa posição cômoda, onde sua coluna fique ereta, cabeça no prolongamento da coluna, queixo paralelo ao chão, suas mãos acomodadas sobre seu colo, seus pés apoiados. E procure, então, experimentar que sua face está tranquila, relaxada, testa lisa, os olhos podem estar abertos, olhando ao longe, experimentando que vocês estão com uma fisionomia leve, tranquila, como se houvesse um espelho que reflete essa calma, essa serenidade para você. As maçãs do rosto descontraídas, os lábios se tocando de leve. Respire. Respire profundamente. E junto com o ar, procure visualizar que você está inspirando luz. A luz está entrando pelas narinas, percorrendo seu peito. E ao expirar, coloque para fora qualquer cansaço, qualquer desconforto, qualquer incômodo. Faça esse movimento algumas vezes, porque isso cria um ritmo.
cria uma constância que ajuda a criar foco na sua meditação. E então, leve sua atenção para o ponto entre as duas sobrancelhas, a sede da consciência, a sede da alma em nosso corpo físico. O olho do entendimento, o olho da sabedoria. Procure experimentar que você é essa energia. Eu sou um ser de luz. Eu sou a energia viva. Eu sou a alma metafísica, diferente do corpo físico. Eu sou aquela que comando o meu corpo e os meus órgãos dos sentidos físicos. E conforme eu vou me concentrando, as minhas qualidades internas, originais, começam a brotar na consciência. Eu sou um ser de paz. Eu sou paz. Paz é minha qualidade natural. Por isso me sinto tão bem quando estou em paz. Sou leve e luminosa. Luz, leveza, paz. Essa experiência desperta minha capacidade de amar. Começo a ver meu valor, minhas qualidades. E o amor se torna natural, porque ele brota do meu interior. Primeiro eu me amo, e então compartilho esse amor com tudo e com todos. Isso cria um estado de felicidade e de força interior, que me leva para longe do universo material. Com a minha força interna, eu viajo para outra dimensão de luz, de silêncio. Eu viajo para o mundo de Deus. Experimento estar diante dele, este sol espiritual, esta fonte divina. Seus raios de amor puro, de misericórdia, de poder espiritual, de virtudes divinas. E como uma flor eu simplesmente me abro para captar essa luz e esta energia. Permaneço me recarregando, usufruindo
desta conexão por mais um momento em silêncio. E então, suavemente, começa o caminho de volta, respirando mais profundo, percebendo meu corpo, o mundo à minha volta, e com a firme determinação de que em 2017 eu me tornarei o mestre, o senhor da minha vida. Não permitirei mais ser uma marionete guiada pelo destino, pela mídia, pelas opiniões das outras pessoas. Com essa determinação, nós voltamos da experiência. Eu agradeço a participação de todos vocês nesta última hora. Então, tenham uma excelente semana. Om Shanti.